e William Batista, atual treinador do América Mineiro, falaram sobre a qualidade do projeto do Flamengo sobre a tutela do Felipe Luiz. Esse é o atual treinador do América Mineiro, que eu acredito que durante esse ano nem vai sobreviver até a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas vieram à tona falar sobre a qualidade do trabalho prestado pelo Felipe Luiz. E, manos, sim, nós devemos dar esse louro. Eu tenho uma pergunta pra vocês, mano. Todo mundo na internet só fala que o Flamengo tá focado no Campeonato Brasileiro, mas devia focar na Libertadores, porque tem a chance de ser o maior campeão da Libertadores do Brasil esse ano. Pra vocês, Flamengo tem que focar no Brasileiro ou na Libertadores? Porque vamos ser sinceros, não dá pra focar em tudo. Aonde é que o time pode focar? Pode acabar por ganhar os dois, mas qual deles é que deve sempre ter o time titular? Quero saber a tua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter chegado aos 25 mil inscritos. Se inscreve e bora chegar aos 30. Estamos na luta pela camisa do Flamengo. Eu vou anunciar isso em breve, não se estressem. Foco no vídeo, foco no vídeo. E dentro do campo, Maria, nesses jogos do Flamengo aí, que nesses últimos tempos aí que vocês se pegaram pra capar nos jogos. Tudo jogo pica, eliminatório. Porque são dois times que brigam pra vencer, que brigam por título. Eu acho então foda. quando se encontra, eu acho foda, é isso aí. Se não se encontra em finais, em semifinal, já é uma quente, decisão, já é decisão. Então, a gente lembro que a gente trouxe aqui o Guga. E aí, eu perguntei pro Guga sobre o lance do jogo do lance do inferno, né? Aquilo ali foi Copa do Brasil semi. 22. Foi 22, né? 22. Foi semi. Quartas ou semi. Aí eu falei, pô, e aquele lance naquela época? Porque o Galo, no momento do jogo do Mineirão, tava jogando muito mais que o Flamengo. O Hulk faz um golaço e... O Flamengo achou um gol. Porra, Lázaro. Gol do Lázaro. Do moleque. O Lázaro deve ter aquele gol com a camisa do Flamengo. Cadê aquele 3 gols do Flamengo do Rivaldo? Ele saiu aí do Palmeiras, já saiu de novo, né? Não tá no Palmeiras. Não sei, acho que não tá mais não. E aí eu falei, pô, e aí o Gabigol mandou aquela letra, né? E o Hulk pegou A, respondeu, mas passou a semana respondendo. Aí eu falei pro Guga assim, porque aí no jogo do Maracanã, o time parece, o Galo parecia muito pilhado e o Flamengo parecia mais concentrado. Era a impressão minha de fora. Eu perguntei, Guga, e aí, assim, o que você acha? Aí eu falei pra ele, cara, eu senti o Galo até o dia do jogo falando muito do Gabigol. O Gabigol acabou conseguindo o que ele queria. Ele falou, cara, depois a gente conversou lá que a gente deveria, acho que isso pode ter atrapalhado um pouco no foco de querer dar uma resposta. Tu concorda também com isso, que acabou tipo, mexendo ali com... rolou... O Gabriel conseguiu fazer esse alvoroço todo, chamar a torcida e tudo mais. Né, que ele, na entrevista dele, quando ele fala, pô, todo mundo já, acho que no dia seguinte já vira perdemos aqui, mas vamos ver como é que nós vamos fazer o inferno. Entendeu? Já criou todo um... Que quando a gente já chega com o ônibus lá, já os caras gritando. Acabou o carro, como isso aqui vai virar um inferno. Então, assim, a gente já entra no clima. Só que a gente já sabia, a gente já foi também meio que preparado pra isso. Só que, assim, é uma coisa você ir preparado, outra coisa é dentro de campo, né, velho? Os caras vieram... Só que assim também, né? O juizão ajudou, né? Tem problema. E o Pereira ajudou, porque a bola não foi gol, né? A do Rascaeta que o Everson tira lá. Eles vão chegando de carrinho. Que o Everson tira e não tem mais nenhuma concreta que a bola... Lá ele que a bola entrou, né? Ele não tinha visão nenhuma. E o Wilton... Gol. E aí vocês, 2x0. O segundo, né? O segundo, 2x0. Acabou, Aí, pô... Esquece. E a torcida, pô... A gente, todo respeito à torcida, do Galo, tudo, do Corinthians, os caras, a torcida do Flamengo, quando os caras tá fervendo mesmo, tá maluco. No Maraca, o Maraca é o Maraca por causa dessas torcidas, né? Lembro lá, Fluminense de 2010, que depois a gente vai pro Engenhão, tudo. Tem ali os treinadores de 50 anos, já é uma nova geração, né? Pelo que a gente tem no futebol brasileiro. 50, 46, 45, sim, por ali. Faz a idade do Diniz, por exemplo, sim, né? Aí você tem agora novíssima geração, porque você tem, por exemplo, um cara que tá vencendo tudo que conquista, que era jogador ontem, sim, que é o Felipe Luiz. Você ainda é mais novo que Carpini, né? O próprio Carpini é bem jovem. Abriu lá o cara mexicano. Quem que você... Jardim, né? Jardim. Não, Jardim. O Carpini bem no Vitória. É verdade. Agora, do Felipe, que é o trabalho do Felipe com a idade que ele tem? Beleza, ele foi ídolo do Flamengo, é uma outra história, né, em relação à sua. Mas o que o trabalho do Felipe pode abrir de portas pra treinadores novos, igual você? Eu fiz a licença A com ele,
Que tive essa dádiva de fazer. O Felipe me dá a sessão, e até conversando com ele alguns homens, que ele foi uma pessoa, jogador que refletiu muito o que ele fez ali ao longo da carreira dele. E isso desenvolveu o repertório e capacidade dele de pensar sobre o jogo e sobre os exercícios. Eu olhando a comissão dele, me dá a ação que também escolheu as pessoas certas para estar do lado dele nesse momento, que talvez possam desafiar ele de alguma maneira no dia a dia. Ele tem uma capacidade boa de ouvir e de conseguir escutar aquilo que talvez precise escutar. É o Felipe, mano, é o Felipe. E aí tornou ele um treinador que é legal de ver o time dele jogar, né? Ele tem uma influência forte em relação ao jogo de posição também. Sim. Que é a mesma escola que eu sigo, que ele segue, que é semelhante, porque a fonte que ele mais bebeu foi na Espanha. Então aquilo é muito forte. Abre o campo demais. E cria superioridade do Meca no corredor central. E a Espanha, ela bebe disso por causa do Cruyff, Rinos Mitchell, passando pro Guardiola. E o Felipe teve essa vivência, uma oportunidade, fodida o que ele viveu. Mas aí o grande mérito dele, pra mim, é como ele conseguiu refletir e ter sabedoria para transformar o conhecimento prático dele num conhecimento didático para poder ensinar. E aí é uma grande parada. Acho que uma coisa é você saber praticar, e outra coisa é a declarativa. Pra mim, o Felipe aprendeu o que é a prática, que ele praticava todo dia, e a declarativa é como ele ensina hoje, que é a didática dele. Isso é impressionante, né? É muito. Porque não é todo ser humano que tem... São diversos tipos de aprendizagem. Eu posso aprender algo, mas não conseguir ensinar. Eu posso saber, fazer, executar e ensinar. Então, os conhecimentos são muito diversos, né? Então, ele tem um perfil. E aí, eu acho que abre porta sim, para treinadores igual eu, treinadores igual ele, treinadores igual o Fernando Seabra. O Seabra, que a gente teve um papo com ele já aqui também, muito bom. O Seabra, os melhores, me desculpem os outros treinadores de 20 que eu enfrentei já, mas o que mais me desafiou, o que eu mais gostei de enfrentar na época de América foi o Seabra, pô. Era muito chato jogar no time dele. E o bicho pegava no América e Cruzeiro. Eu contra o Seabra, pô. E assim, a gente começa a nossa relação brigando, pô. Ele mandando eu pra aquele lugar, eu mandando ele pra aquele lugar. Hoje a gente é amigo, a gente troca mensagem, a gente conversa. Tá no Bragantino, né? Tá no Bragantino. E salvou o Bragantino no rebaixamento. E abre porta, meu. Eu quero também ser... o Carpini abre porta e eu quero ser o cara também que ajuda esses caras a abrir porta pra outros que vêm. Pela história que você já tem, é de um moleque lá que, de repente admira futebol e tem o sonho de ser um treinador. Esse cara pode se espelhar em você. Pô, eu tenho 20 e poucos anos, não joguei e quero ser treinador. Como é que faz? Tá aí uma história de um cara que tá dirigindo um time na Série B do Campeonato Brasileiro, já dirigiu um de Série A ali no Inter, né? E tem uma carreira muito boa pela frente aí. Então, pra esse moleque se espelhar. Sabe que eu não tenho noção? Eu não tenho noção. Eu ainda não tenho. As pessoas me pagam num shopping, ou me mandam mensagem, treinadores jovens também que estão com 22 anos. Não. Eles me falam isso. Porque quando a gente tem... Eu tive muitas referências. Quando a gente vira referência, igual eu acabei virando agora, ainda é difícil mensurar isso, pô. É difícil. Porque as pessoas vão olhar pra mim e vão falar, não, eu quero ser mesmo esse cara, pô. Você é o segundo treinador mais jovem a assumir o time de Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro é o Barroca, né? Por meses, né? Por meses. A diferença é por meses. Pô, isso é muito importante, cara. Tipo, é uma oportunidade que você tá tendo gigante e muito novo, né? O Barroca dirigiu o Bahia. Foi o Bahia. Lá atrás da vaga do René Simões, se eu não me engano. Rapaz, jogou com ele, né? Acho que era o René. Acho que o René sai, ele assume, acho. E eu fui o mais jovem a comandar o Vasco também. Da história no Brasileiro de Série A. Então, é o mais 29 jovem. anos. 29 anos. E agora do América, pô. Também, né? Também. Isso é do caralho. Né? Pô, isso é gigante, cara. É gigante. E é verdade, assim... Eu acho que todo cara que sonha em ser treinador... É porque hoje tá parecendo... E eu não fui jogador, né? Fui jogador, pô. Porque a gente não tinha muito esse... É muito difícil. Eu tô aqui com um tema, né, que já virou até recorrente no Flamengo, né? A gestão do BAP, isso já não é novidade. Felipe Luiz já falou isso, Boto já falou isso, estabeleceu o Brasileirão de pontos corridos como a prioridade dessa temporada. Tanto que a premiação dos jogadores... ela vai ser calculada em função do título brasileiro, tá? Do Flamengo. O Flamengo não conquista o Brasileirão desde 2020, quando o técnico ainda era o Rogério Ceni, e mais do que não conquistar, né, o brasileiro, chegou às últimas rodadas sem chances de título nos últimos anos. Eu
Não concordo, tá? Já deixo logo claro. Para mim, Campeonato Brasileiro é a segunda prioridade. Tá? Para mim, a primeira é Libertadores. Até porque, se Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio ou São Paulo conquistarem a Libertadores, um deles vai se tornar o maior campeão de Libertadores do Brasil. Então, para mim, a Libertadores é o principal campeonato. Eu nunca vou colocar o brasileiro à frente da Libertadores. Agora, entre Copa do Brasil e brasileiro, aí é óbvio que tem que priorizar o brasileiro. Aí o Flamengo já errou várias vezes em poupar time no brasileiro para focar na Copa do Brasil, quando o peso é outro. Mas eu acho que está tendo muito exagero, né, nessa questão. Só se falar brasileiro é prioridade. Na minha opinião, Bruno. Eles reservam a primeira parte do ano para a babaiada dos campeonatos regionais. E aí fica tudo acumulado. Então você tem qual dos três é menos importante? A Copa do Brasil é importante, sim, claro. Eu acho um título legal. Se ela fosse disputada dentro de um calendário normal sem os regionais, seria muito legal. Daria data para todo mundo. Ali é uma questão de optar pelo fator importância. Como ela é muito eventual, você pode perder num dia, como disse o Bruno, sobre uma Libertadores, é claro que para você arriscar um torneio que você pode perder por uma infelicidade, é melhor arriscar a Libertadores. Então a Copa do Brasil tem que abrir mão. O Campeonato Brasileiro, para equipes bem montadas, ele é mais previsível. Você sabe que o Flamengo e o Palmeiras, se eles tiverem com atenção voltada para o Campeonato Brasileiro, eles vão brigar pelo título. Sempre. Todas as vezes. Que eles são melhores que os outros, eles têm melhores elencos. A Libertadores ela é uma coisa mais fortuita. O que eu quero dizer, o que eu acho que eles quiseram dizer e eu concordo, é tipo assim, o Flamengo tem que jogar na Bolívia. Né? Ou jogar um jogo de Campeonato Brasileiro. Os 3 pontos da 15ª rodada do Brasileiro valem exatamente o mesmo que da 38ª. Então você mete seu time na Bolívia, arrebenta todo mundo, perde aquele jogo e esses pontos eles podem fazer falta lá. Então vai para a Bolívia com o time reserva e joga na volta, você dá um jeito de se virar. Estou falando em primeira fase, tá? Mata-mata já é um pouco mais complicado, mas a primeira fase é a mais longa. São 6 jogos, são 3 saídas. Você vai se classificar. Então você tira um pouco o pé nessa primeira fase, se classifica e mantém a regularidade do brasileiro. Porque às vezes o time perde, não é porque ele perdeu a última rodada, ele perdeu algum jogo lá atrás, na segunda, na terceira, na quarta, porque ele estava de olho em outra coisa, ou em Copa do Brasil, ou em campeonato, ou em Copa Libertadores, jogo onde ele poderia poupar os seus jogadores. Então acho que essa é a ideia. Eu também concordo, todo mundo só está falando do projeto do Flamengo, todo mundo só está falando do nosso projeto, e também concordo que devíamos focar na Libertadores, mas eu quero ser campeão brasileiro, não sou brasileiro, mas eu gostaria que o Flamengo fosse campeão brasileiro outra vez, e vou ser sincero, o Flamengo tem que ser campeão brasileiro esse ano e focar na Libertadores. Para mim não é o certo. Para mim toda a rodada de Campeonato Brasileiro, time titular e os melhores jogadores possíveis, desculpa aqui o roto, e nos outros campeonatos começar com as reservas, 3 primeiras rodadas da Libertadores, nas calmas, os outros jogos com os titulares e faz um mix. O time consegue jogar a temporada inteira porque é muito jogo, mano, é muito jogo. Se você tem gostado do vídeo, se inscreve no canal para mais, valeu, até o próximo vídeo aí.